Meus queridos, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, versículos 17 a 18. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Meus amados, o tema de hoje é pregação demanda autorização. O incidente de Atos capítulo 16, cuja parte foi lida agora, é revelatório, meus amados, que o homem de Deus tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Eventualidade é aquilo que justamente não está no programa, não está no script. São muitas vezes as intenções inesperadas de ações malignas que podem ocorrer na vida dos homens e de mulheres de Deus, no exercício e na consecução do ministério da obra de Deus. Fique muito atento a isso. Preste bem atenção, meus amados, pois o que está por trás de tudo nesse texto lido é uma batalha pela atenção dos ouvidos dos ouvintes famintos de Deus, que o inimigo tem intenção de desvirtuar a pregação genuína do Evangelho que emanava da boca do apóstolo Paulo e de sua comitiva. Esse era o interesse. A moça seguiu a Paulo e sua comitiva por onde quer que eles andassem, pregando um evangelho não de arrependimento, mas de enaltecimento da pessoa e do trabalho da pregação de Paulo. Preste atenção. O inimigo dizia pela boca da jovem: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Veja só esta palavra. Tem ocasião, meu amado, que o inimigo usa a verdade como armadilha, engano, para chegar aos seus fins. O elogio público pode chegar a ser uma ferramenta, meu querido, que detona o gatilho do orgulho. É verdade. Cuidado. Quem disse que Deus precisa de uma mãozinha do diabo na pregação do Evangelho? Nem anjos do céu, nem anjos caídos têm a chancela divina para pregar a palavra. Veja bem, a moça estava endemoniada com espírito de adivinhação. A moça se acompanhava também de uma comitiva de homens da cidade que ganhavam dinheiro às custas daquela possessão demoníaca. Veja bem o laço que o inimigo armou, meu amado, contra Paulo. E foi pesado. A artimanha do inimigo foi pesada, porque se Paulo consente que ela continuasse falando, o evangelho não frutificaria, vidas não seriam transformadas, corações não seriam alcançados. Se por outro lado Paulo interrompe a pregação, como ele o fez, o diabo se levantaria com uma rebelião e traria grandes consequências. Duas opções ruins, funestas, porque o lucro dos comerciantes iria para o ralo, iria embora. E aqui, meus amados, nós vemos que Paulo, meus amados, ele vai para o confronto. Ele vai para cima. O confronto às vezes é a única solução para uma circunstância como esta, deixando lógicas consequências nas mãos do Deus vivo. E é isso que o apóstolo fala e faz. Paulo apóstolo nos dá uma aula completa, primeiro de discernimento espiritual, que coisa importante, segundo de autoridade espiritual,
aqui, homem ungido, cheio de poder. E terceiro, ele nos dá, meu amado, uma aula de batalha espiritual. Essas três coisas, aqui nesses 2 versículos lidos. Como é importante a gente entender que nesses dias nós temos que ter esta autoridade, esse discernimento, esta capacitação de batalha espiritual para confrontar as trevas, especialmente nos dias de hoje. Ah, meu querido, tem muita gente que quer pregar, não é? Que quer estar no altar sem ter sido autorizado. Olha o que o apóstolo fala em Filipenses 1,15: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Tem gente que prega por inveja e contenda. É uma pregação que não tem efeito, que não tem fruto, que não é de Deus, não é autorizada. A pregação, meus queridos, é na sua essência, meu amado, o fluir da vida interior de um homem transformado através da sua relação com Jesus Cristo. Esta é a pregação autorizada. Então hoje, pregação demanda autorização. Que Deus, pois, nos abençoe.